Olá, queridos alunos, espero que esteja tudo bem com vocês e sigamos firmes aqui falando a respeito de cultura. Estávamos até agora há pouco falando quanto a escola é importante, fundamental, na preservação, na propagação da cultura. E agora nós falaremos um pouco mais aprofundadamente a respeito disso. Nesta aula, vamos trazer esses aspectos. Qual a importância da educação na preservação da cultura? Antes, vamos pensar um pouquinho a respeito de uma fala de Paulo Freire, onde ele nos diz que a principal função da educação é desenvolver o caráter libertador. Então, para ele, ensinar seria fundamentalmente educar para a liberdade, a educação para o bom sujeito. Isso compreende, então, a educação não como um condicionamento educacional, onde você vai e molda um sujeito. Pelo contrário, mas sim uma educação voltada para a liberdade, para a autonomia das pessoas. E ele ainda complementa nos falando todas as palavras de uso possível para expressarmos o conhecimento, o propósito da educação. Seja ensino, instrução, criação, disciplina ou até mesmo aquisição de conhecimento, aprendizagem forçada, de maneiras ou moralidade, todas elas se reduzem a dois processos complementares que podemos descrever com propriedade como um crescimento individual e uma interação social. A educação, então, ela traz para nós a possibilidade, em suas diferentes formas de apresentação, de desenvolver esse ser humano em sua integralidade. Depende então de nós observarmos qual caráter da educação eu tenho utilizado. E é aí que a educação entra com relação à cultura. A educação que visa é, uma preservação, ela nos é apresentada enquanto uma educação patrimonial. Ela é uma prática pedagógica que foi inspirada na teoria de Paulo Freire e que se serve do patrimônio cultural como uma forma primária de conhecimento, porque vai fortalecendo questões como uma identidade, como uma consciência social, consciência de pertencimento e também de cidadania. A educação patrimonial é uma ferramenta importante na construção da cidadania das pessoas, por ser uma prática pedagógica onde esse aluno vai desenvolvendo ativo, um papel ativo no processo de construção do ensino e aprendizagem. Então, essa educação tem que estar comprometida de fato com a transformação social, mas para isso ela precisa ir trazendo essa consciência de cidadania. Precisa ir capacitando as pessoas para que sejam capazes de ler, de interpretar, de questionar e de intervir. Intervir no meio sociocultural e político, mas isso para muito além do próprio patrimônio cultural ao qual ela pertence. E é por isso que a escola expande essas possibilidades com relação à cultura, não é mesmo? Então, o objetivo da educação patrimonial é envolver a comunidade na gestão do patrimônio. A comunidade se torna e deve ser consciente do quanto ela é responsável pela preservação e pela conservação da sua cultura. E isso diz respeito, sim, aos patrimônios culturais. E a educação é necessária, é fundamental para uma alfabetização cultural. Ela capacita o indivíduo para a leitura e para a compreensão da sociedade. E é a partir daí que ele consegue ver em qual movimento cultural, em qual cultura ele está inserido. Então é importante que nós entendamos que a educação patrimonial, ela revela identidades, revela também mudanças, questionamentos entre os segmentos sociais, que são diversos. Quando esses locais de fala compreendem esses produtos culturais permanentes, eles são agentes históricos e agentes sociais. Essa educação patrimonial possibilita a integração das várias camadas da construção de um patrimônio nacional. Observem, patrimônio da nação. E vai privilegiando essa diversidade, vai reconhecendo a importância desse patrimônio que é gerado
por diferentes gerações, por diferentes grupos sociais e vai trazendo um maior poder à sociedade civil, porque vai trazendo ao cidadão essa questão do pertencimento, essa questão da importância de como ele é fundamental à sua comunidade, de como ele é fundamental para a preservação da cultura do seu povo. Então vejamos que esse conhecer cultural pode ser possibilitado a partir da educação patrimonial. Isso porque nós vamos conscientizando a comunidade sobre a importância da preservação desse patrimônio, do patrimônio que está ali a seu redor, vai proporcionando à comunidade local e também às pessoas que visitam essas cidades, né, o reconhecimento, a reflexão, e é aí que a aprendizagem escolar se mostra fundamental. Porque nós podemos trazer, construir, reafirmar e ir sempre mostrando quanto é importante que nós estudemos, que a gente preserve esse patrimônio cultural, porque isso é preservação da memória de um povo. Isso é preservação da identidade. Se nós queremos que a cultura perdure, se nós queremos que as histórias não morram, que os períodos pelos quais as nossas comunidades passaram não morram, é necessário que a gente tenha esse intercâmbio cultural. É muito importante que a gente fomente essas atividades, principalmente turísticas. Observem como o conhecimento a respeito do local onde você está possibilita, inclusive, esse crescimento turístico que vai continuando a preservar e que continua um movimento de preservação, de ampliação, de replicação, de transmissão de culturas de diversos lugares. Nós somos responsáveis e somos muito importantes nesse processo de transmissão, mas também de preservação do conhecimento, da cultura social. Então, nós temos esse compromisso com relação à preservação da memória e cabe a nós sermos esses professores que trarão esse viés cultural sempre. Mas procuremos também e procuremos antes sermos agentes culturais, sermos pessoas transformadoras, sermos pessoas que gostam de aprender e entendam a importância da cultura. E eu espero todos vocês na nossa próxima aula. Até lá!